A ira de Deus contra toda a humanidade. Romanos, capítulo 1 verso 18 até capítulo 3 verso 20. Não há nada que afaste tanto as pessoas de Cristo quanto a sua incapacidade de ver que precisam dele, ou o fato de se recusarem a admitir isso. Como Jesus declarou, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Ele estava defendendo, diante da crítica dos fariseus, a sua política de confraternizar com publicanos e pecadores. Ao usar essa ilustração do médico, ele não estava dizendo que algumas pessoas são justas, e, portanto, não precisam de salvação, mas sim que certas pessoas pensam que o são. Assumindo elas mesmas a sua justificação, elas nunca chegarão a Cristo, pois, assim como ninguém vai ao médico a não ser que reconheça que está doente e que não pode curar-se sozinho, também nós só iremos a Cristo se admitirmos que somos pecadores culpados e que, sozinhos, nunca poderemos salvar-nos. O mesmo princípio aplica-se a todas as nossas dificuldades. Enquanto se nega o problema, nada se pode fazer. Admitido o problema, imediatamente surgirá a possibilidade de solução. E muito significativo o fato de que o primeiro dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos é: nós admitimos que não tínhamos poder sobre o álcool, que a nossa vida tornara-se administrável. Na verdade, há muita gente que vive bravateando que não tem culpa nem pecado e que não precisa de Cristo. Seria um grande erro tentar induzir, por meios artificiais, sentimentos de culpa em alguém assim. Mas se é verdade que pecado e culpa são um fator universal, como de fato são, não podemos abandonar as pessoas sozinhas no seu falso paraíso de suposta inocência. Um médico seria absolutamente irresponsável se acatasse um autodiagnóstico impreciso de seu paciente. Assim, o nosso dever cristão é, por meio da oração e do ensino, levar as pessoas a aceitarem o verdadeiro diagnóstico de sua situação diante de Deus. Caso contrário, elas nunca darão uma resposta ao Evangelho. É este o princípio bem claro, se bem que nada agradável, em que se baseia Romanos, capítulos 1 verso 18 a 3 verso 20. Antes de demonstrar que tanto judeus como gentios podem ter acesso à salvação, como ele diz em Romanos, capítulo 1 verso 16, Paulo precisa provar que tanto um quanto o outro necessitam dessa salvação. O propósito desta passagem é, portanto, mostrar que todos, judeus e não judeus, estão debaixo do poder do pecado. 2. Para que todas as pessoas do mundo fiquem sujeitas ao castigo de Deus. Ele não se limita a fazer uma acusação, apresenta evidências a fim de provar a nossa culpa e assegurar a nossa convicção. Todos os homens e todas as mulheres, todos, com a simples exceção de Jesus, são pecadores, culpados e indesculpáveis perante Deus. Eles já se encontram sob ira divina, já estão condenados. A questão é de uma solenidade grandiosa, mas é justamente essa realidade escura e sombria que, dado o seu contraste, vai servir de pano de fundo para realçar a luz do Evangelho em todo o seu esplendor, constituindo também a base indispensável para a evangelização do mundo. Para demonstrar a universalidade do pecado do homem e da sua culpa, Paulo divide a raça humana em vários grupos específicos e passa a acusá-los, um a um. Em cada caso o procedimento é idêntico. Ele começa trazendo à memória de cada grupo o fato de conhecerem a Deus e sua bondade. O seguir, confronta-os com um fato constrangedor. Eles não estão vivendo de acordo com essa consciência do conhecimento de Deus. Pelo contrário, ignoram deliberadamente a Deus, contradizendo até, pelo fato de continuarem vivendo em impiedade. São, portanto, culpados, indesculpavelmente culpados, diante de Deus. Ninguém pode alegar inocência, já que ninguém pode alegar ignorância. Primeiro, Romanos, capítulo 1 versos 18 a 32, ele retrata a sociedade gentílica depravada em sua idolatria, imoralidade e comportamento antissocial. Depois, Romanos, capítulo 2 versos 1 a 16, dirige-se aos críticos moralistas, tanto gentios quanto judeus, que proclamam altos padrões éticos, aplicando-os a todo mundo, menos a si mesmos. Em terceiro lugar, Romanos, capítulo 2 versos 17 a capítulo 3 verso 8, volta-se para os judeus presunçosos que se gabam do seu conhecimento da lei de Deus, mas não a obedecem. Em quarto lugar, Romanos, capítulo 3 versos 9 a 20, ele aborda a toda a raça humana e conclui que todos nós somos culpados e indesculpáveis diante de Deus. No decorrer dessa longa passagem, na qual o apóstolo vai construindo, gradativa e implacavelmente, a sua argumentação, ele nunca perde de vista as boas novas de Cristo. Na verdade, a justiça de Deus que é,
Como nós vimos, a sua maneira justa de justificar o injusto é o único contexto possível em que ele se atreveria a expor a miséria da iniquidade humana. Em Romanos, capítulo 1, verso 17, ele afirmou que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Em Romanos, capítulo 3, verso 21, ele irá repetir essa colocação quase palavra por palavra. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. É entre estas duas significativas afirmações da revelação da graciosa justiça de Deus que Paulo encaixa o terrível quadro em que ele expõe a iniquidade humana. A ira de Deus contra toda a humanidade. Romanos, capítulo 1, verso 18 até capítulo 3, verso 20. Por John Stott.